Nossa aula de história, né? História de... Olha, gente, nossa aula de história de hoje, em nossa aula de história de hoje, eu quero comentar com vocês sobre uma data comemorativa, uma data muito importante para nós brasileiros, tá? É o 7 de setembro. Todo ano a gente comemora essa data, tá? Esse ano, 7 de setembro, vai dar na segunda-feira. E como essa aula de história de hoje é a nossa última aula de história antes de segunda-feira, então eu tirei essa aula para compartilhar com vocês sobre essa data tão importante, que é o 7 de setembro. Alguém sabe me informar o que é comemorado nessa data, 7 de setembro? Independência da independência. A independência de quem? Do Brasil. A independência, Do Brasil. a independência do Brasil. Muito bem. E o que significa independência? Vamos lá? Foi o dia que o Brasil ele é tipo que governado por Portugal. O Brasil tipo que virou um país sólido um dele. país livre. Isso. Ser independente é não precisar mais do apoio de outros países, então? É isso? Que depende do jeito que tá falando, né? No nosso contexto, porque a gente está falando, Antônio, do contexto geral do nosso país, do Brasil. A gente está falando do Brasil. Então é isso, tia. Isso, não é? Então, a gente está falando que o Brasil, então, comemora no dia 7 de setembro a sua independência. Então, significa que o Brasil começou a caminhar sozinho, independente, então? É isso? Sim. Sim? Sim. E quem foi que deu esse grito de independência? Dom Pedro II é o primeiro, né? Agora eu esqueci. Dom Pedro. Ele deu início a essa nova trajetória como nação independente. Dom Pedro. Então, atualmente, 7 de setembro é um feriado nacional, tá? Que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822. Então, meus amores, foi Dom Pedro I, tá? Certo? Alguém perguntou, não sei se é a primeira ou se é a segunda. O segundo, tia? Ele que proclamou, ele que deu o grito às margens do Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. A partir desse dia, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Antes dessa independência, o Brasil era então dependente de Portugal. Muito bem. Eu ainda não acredito. Portugal, um país minúsculo, conquistou um país grandão assim. Olha só, vamos falar sobre isso. Tia Adriana ama falar sobre a história do Brasil. Olha só, gente, Portugal realmente é pequenininho. E é pobre, Davi, é um país pobre, assim como a Espanha.
tá? Assim como o Uruguai, que é nosso vizinho, tá? Então, as questões econômicas de Portugal não são boas. É um país pequenininho, tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, desenvolvido, né? Tecnologicamente falando, economicamente falando, mas não é, gente. E o Davi fez uma colocação muito bacana. É um país pequenininho. Ele quase some quando a gente pega o mapa para olhar, a gente quase não vê ele. Pequenininho. E foi um país que um dia o Brasil dependeu dele, economicamente falando, tá? E outras coisas também, em outros aspectos também. Graças a Deus, foi dado o grito da independência em 7 de setembro de 1822 e nos tornamos uma humanidade sólida, uma humanidade independente. A gente já não precisa mais pegar na mão de Portugal para poder caminhar, tá? Foi isso que aconteceu. Então, o Brasil solta das mãos de Portugal. E somos agora independentes. Foi isso que aconteceu dia 7 de setembro de 1822. Foi isso que aconteceu, tá? E o Brasil, a partir desse momento histórico, porque foi um momento histórico. Se a gente for pesquisar sobre o 7 de setembro na internet, a gente vai ver inúmeras imagens de Dom Pedro em cima de um cavalo, levantado os braços, que é aquele momento histórico do grito da independência. Independência ou morte. Então, esse grito, esse momento histórico, às margens do Ipiranga, esse Ipiranga é localizado em São Paulo, capital, tá? Então, é um momento histórico, é um momento importante para a nossa história, é um momento plausível, porque quando a gente fala somos independentes, né, isso soa mais tranquilo. Não dependo mais de nada, não dependo mais de Portugal. Entendeu, gente? Então, é comemorado todo ano, nessa data, no dia 7, as grandes cidades, como eu disse agora há pouco para vocês, eles têm os momentos de comemoração, acontecem desfiles nesse dia, desfiles. Eu não sei se vocês já assistiram a algum desfile nas ruas, 7 de setembro. Vocês já assistiram? Já, tia. Pessoalmente? Já? O que, tia? Já, tia. 7 de setembro, Sara, sempre é comemorado com desfiles. Os soldados vão para as ruas, alunos fazem apresentações na rua durante o percurso do desfile, grandes apresentações. Tem a cavalaria que também desfila. Oi, Clara. Também, por falar em desfile, todo ano, antes da pandemia começar, quando que nem tinha pandemia, todo ano tinha desfile dos policiais lá na praça. Isso, Clara. Exatamente. Os bombeiros também fazem parte desses desfiles, tá? Toda essa parte que envolve
questões da sociedade. Ô, tia, Os tia militares. Adriana, Oi. o ano passado teve. O ano passado teve o desfile 700. Teve mesmo. Teve mesmo. Gente, então, Brasília. Brasília é onde tem a maior comemoração, tá? Em Brasília. Geralmente eles fazem esse desfile pela manhã, tá? Aí o presidente sempre está presente. Como eu disse a vocês, as tropas, o corpo de bombeiro, toda aquela questão dos militares, soldados, tá? Toda essa parte aí de segurança da nossa sociedade está presente nesse desfile, tá? É muito bonito, gente, muito bonito. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir, né, ou até mesmo de ver pessoalmente, né, lá em Brasília, porque é muito bonito, muito bonito. Eu nunca vi pessoalmente, eu sempre acompanho pela televisão, tá? Esse desfile, mas é muito bonito, é emocionante esse momento, tá? E lembrando mais uma vez que é um feriado nacional, é um feriado em que a gente para em respeito à nossa nação, tá? Em respeito ao nosso país, em respeito ao nosso Brasil, né? Davi, quer falar mais alguma coisa? Você que começou falando do tamanho de Portugal? Não. Então, se a gente comparar, gente, o tamanho de Portugal, né, com o Brasil, a gente vai ver que temos uma extensão territorial bem maior do que a deles. E as nossas economias, a nossa questão aí expansionista e econômica, ela se consolidou, né? O Brasil, ele tem as suas riquezas. Temos aí o solo fértil, temos aí os minérios, temos também as matas, né? Vamos fazer uma dinâmica. A nossa bandeira brasileira, existe quais cores nela? Verde, amarelo e azul. Azul E azul. Só? e branco. Ah, tá. E branco. Meus amores, o verde da nossa bandeira significa o quê? Nossas florestas. Hã? Nossas florestas. Perfeito, as nossas florestas. E o Amarelo? E o azul? E o azul? As águas. As águas. E o amarelo? O As amarelo, riquezas. as riquezas, os minérios, as pedras preciosas, o ouro, a prata. E o branco? Os estados. As estrelinhas representam os estados, certo? Temos aí mais de 20 estados. Então, as estrelinhas representam os estados nacionais. E a partezinha branquinha? Significa o quê, branquinha? Como assim? Mas a parte da estrela é os estados, tia. Mas que parte branca? As estrelas. Eu vou sair e entrar na aula de novo, porque eu não consigo escutando você, eu não escutando você direito. Tá, Antônio, Tá muito baixo. pode sair e entrar novamente. Gente, as estrelinhas representam os estados. E a parte branquinha? A da faixa? Onde que as estrelas ficam? Eu tô sair não, tia, consegui arrumar. No presente na paixão, o branco. Onde que as estrelas ficam? No azul. Onde que as estrelas ficam? Meu Deus. No espaço? No céu.
Não é fácil, não, tia? No céu, no espaço, no céu, né? E o nosso céu é o quê? Branco? As nuvens, Azul, tia? né? Gente, então é isso. A nossa bandeira, ela descreve os nossos aspectos culturais, tá? A nossa bandeira é um símbolo brasileiro, é um símbolo de respeito. Quando vai homenagear ou cantar o hino nacional, vai artear a bandeira. E a gente precisa estar em posição de respeito. Respeito à nossa bandeira nacional. Quem se lembra do pedacinho do nosso hino nacional? Quem se lembra? Tia, como eu participei da Polícia 2020, eu sabia ele inteiro. Não sei se eu sei ainda não, mas eu sei ele inteiro. Você lembra um pedacinho, Davi? Ó, tia, tudo independente, nós cantava, nós fazíamos ensaio. Esse dia era pra nós estar fazendo ensaio lá na escola. Sim. Eu tenho certeza disso. Sim, Certeza. sim, isso mesmo, Antônio. Era comemorado. Ano passado fez. Era comemorado, né, gente? E aí, quem sabe um pedacinho do nosso hino para cantar aqui? Eu sei, mas eu não quero cantar não, tia. Vai, Davi. Vai, Davi. Tia, pode pôr no celular? Pode. 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 Vamos? Eu esqueci o começo agora, tia. Não. Esqueci o começo. Como é que começa? Vamos ver pelo menos um pedacinho? Olha como se inicia o nosso hino nacional, gente. Cadê, Ana? Abriu, Ana? Uhum. Como que começa, Ana, o nosso hino? A Isso, primeira tia. estrofe. Lido, Ana, lido. Vamos ler, Ana. Ouviram do Ipiranga as margens claras de um povo heróico, brando, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Olha aí, falando do céu da pátria, Antônio. Olha, essa partezinha falou até das margens do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olha o hino direcionado ao momento histórico da independência do Brasil. O hino é uma homenagem à nossa data comemorativa, tá? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Olha que lindo, gente. Às vezes a gente canta. Às vezes vocês já cantaram tantas vezes o hino nacional, mas nunca prestaram atenção na letra, na essência da letra. Olha essa estrofe. Terra adorada, entre outras mil, eis tu, Brasil, ó pátria amada. Dos teus filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olha aí falando da questão das coisas boas, das riquezas que temos, tá? Outra parte muito bonita. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostenta estrelado e diga o verde louro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Então, gente, só para compartilhar um pouquinho com vocês esses aspectos culturais brasileiros.
somos um povo extremamente patriotas. A gente comemora o 7 de setembro. É um feriado nacional em que o país para comemorar uma data tão significativa para o povo brasileiro. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Lucas, liga a câmera, Lucas. Gente, a atividade de vocês de casa. Peguem o lápis, o caderno, para que vocês possam anotar.